Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Como sempre, vamos trazer uma informação importante, tirar dúvidas, trazer conhecimento que possa ajudar você que está passando por alguma dificuldade no INSS ou que nunca precisou fazer um pedido de um benefício, protocolar alguma coisa no INSS e não sabe como é que funciona. Aqui no canal nós temos conteúdos de diversos assuntos que você pode se esclarecer e assistir quantas vezes você quiser, da onde você quiser os vídeos, porque vão te deixar bem informado e ajudar muito você. Nós vamos falar de uma coisa aqui, nós sempre falamos de incapacidade, né? Mas falamos das incapacidades, por exemplo, de acidente, de uma sequela, de algo assim no corpo. Nós vamos falar agora se existe a possibilidade de você provar uma incapacidade declarando essa incapacidade. O segurado ele deve ter, por exemplo, uma dificuldade de compreender as suas decisões devido a algum transtorno mental, dependência química ou doença neurológica, o que deve ser devidamente atestado numa perícia. Olha a diferença que eu falei da incapacidade que nós falamos no caso, né? Também essa incapacidade que nós vamos falar é aquela que a pessoa se declara incapaz devido a esses transtornos que nós acabamos de falar, né? O mental, uma dependência química, ela pode ser considerada sim uma incapacidade até permanente, uma doença neurológica. Isso tudo, pessoal, vai ter que ser provado através de perícia, tá? Da mesma forma que você reúne documentação para conseguir um auxílio-doença ou uma incapacidade devido a algum acidente que você teve, tanto na sua vida privada ou mesmo na vida profissional, a declaração de incapacidade, ela também necessita de todos esses documentos. Mas o que é considerado, por exemplo, uma incapacidade nesse sentido? Bom, nos termos adotados do conceito da Organização Mundial de Saúde, considera-se incapaz qualquer redução ou falta da capacidade de realizar atividade de natureza considerada normal para o ser humano ou que esteja dentro do espectro considerado normal. Olha aí, está querendo dizer que, por exemplo, existe um padrão na sociedade, existe uma forma de comportamento na sociedade. Então, tudo que sai fora desse padrão de comportamento, é um pouco difícil falar sobre isso, né, pessoal? Eu não sou médico, mas que entra, por exemplo, no que nós falamos, em algum transtorno notado, algo que a gente vê que não é natural, a pessoa não tem consciência, por exemplo, dos seus próprios atos. Existe algo ali que a sociedade, por exemplo, estranha. A Organização Mundial de Saúde, ela fala exatamente nisso. Atividade de uma maneira considerada normal com o ser humano. Apesar que o que é normal, né, pessoal? Tem tanta gente que a gente acha normal aí e faz cada absurdo que era preferível ser considerado como louco e internar para o resto da vida num hospital aí de tratamento de deficiência mental e deixar a pessoa lá e deixar a sociedade livre, né? Porque são pessoas consideradas normais, mas que acabam com a vida de todo mundo, que atrasam a vida de todo mundo, só fazem maldade no mundo. Quer dizer, o que é normal? Bom, a constatação da incapacidade também chamada, nós vamos falar agora a diferença da incapacidade laboral. Nós falamos da pessoa que se declara incapaz no caso de transtornos, por exemplo, mentais, químicos. Agora, no caso da constatação da incapacidade laboral, que é aquela decorrente de algum acidente dentro da vida privada ou mesmo dentro do trabalho, que causa uma sequela, uma lesão, que impede desse trabalhador, desse segurado contribuinte do INSS, continuar desenvolvendo as suas funções ou mesmo qualquer outra atividade, inclusive dentro da sua vida social. A pessoa fica com problema, com dificuldade para fazer as coisas dentro de casa, muitas vezes se locomover. Isso tudo tem que ser comprovado também da mesma forma, como nós falamos, através de documentação. A documentação, ela é muito importante. Como nós sempre falamos, que essa é uma das maiores dicas que nós damos aqui no canal. A importância de você manter os documentos em boa qualidade, sem rasura, sem dobra, sem molhar, porque isso pode, por exemplo, prejudicar a leitura de algum número, de algum dado desse documento, e no caso, no momento da perícia, esse perito negar o benefício exatamente por isso. Quais são esses documentos, né? São os laudos médicos. O laudo, ele tem que ter o nome completo do segurado, o nome do médico, carimbo, CRM, assinatura, o CID com a identificação da doença é muito importante. Ali o perito consegue fazer uma identificação e já uma constatação da sua realidade
naquele momento, se for uma lesão temporária, você pede para esse médico que vai fazer o seu laudo colocar ali o tempo previsto, mais ou menos, de um afastamento que você vai necessitar para se recuperar. Caso seja uma lesão que não tenha, nem cirúrgico consegue retomar e você vai ficar incapacitado para a sua função ou para qualquer outra função, ele também deve colocar no laudo que ele atesta que há uma incapacidade permanente, sugerindo a aposentadoria por invalidez. Isso é muito importante e ajuda demais no momento da perícia. Agora, como nós falamos, a pessoa se declara incapacitada, qualquer pessoa pode alegar incapacidade. Bom, a pessoa absolutamente incapaz necessita, por exemplo, de um representante legal. Nesse caso pode ser um pai, um tio, um irmão. Agora, quando não tem ninguém, pode-se eleger também, um caso, um tutor, alguém que vai ajudar essa pessoa. Essa pessoa pode recorrer, por exemplo, se o INSS negar um benefício, ela recorrer à justiça, sim. Inclusive, é muito importante. Há um fato muito curioso dentro da justiça, tá? Comprovar a sua incapacidade, por exemplo, na justiça, você vai ter a oportunidade, além de comprovar a sua incapacidade, no caso seria para um trabalho, você também dentro da vida civil, dentro dos nossos afazeres, no dia a dia. E como provar essa incapacidade civil? Através da declaração. A prova da incapacidade será solicitada pelo juiz durante um processo, inclusive uma minuciosa entrevista com a pessoa que está alegando ser incapaz. Também um relatório médico será entregue ao juiz. Mediante as provas, o juiz vai determinar o nível da incapacidade da pessoa e também comunicar ao responsável legal. E a pessoa, nesse caso, ela pode ser interditada. O que é quando a pessoa é interditada? Quando uma pessoa mostra incapaz de medir consequências das suas ações e administrar os seus próprios bens por uma doença ou por um vício. E isso, por exemplo, pode ser até solicitado nem sempre por um juiz, pode ser por algum membro da sua família que está vendo você acabando com a sua própria vida, se degradando. Então, pessoal, isso também pode ocorrer. Não quer dizer que as pessoas, nós vemos casos aí de pessoas que eram absolutamente normais, de repente tiveram um trauma na vida, ou chegou uma época da vida, começou com uma doença, um distúrbio, e se perderam no caminho, e hoje não conseguem mais ser responsáveis pelas suas ações, não têm consciência. Tem direito, sim, a benefício no INSS. Mas, como nós falamos, tudo isso tem que ser comprovado. E vai ser comprovado sempre através de documentação. É um benefício normal. Essa pessoa pode ficar temporariamente afastada através de um auxílio-doença ou mesmo ser aposentada por invalidez. No caso da deficiência de menores, existe o benefício de prestação continuada. A pessoa, por exemplo, que desde criança já tenha esse problema, já tenha, por exemplo, um transtorno mental, não consiga enxergar a realidade, de uma maneira como nós enxergamos, é comprovado que essa pessoa ela tem algum desse transtorno ou deficiência, ela pode pegar o benefício de prestação continuada. Ela tem direito, ela deve ir até o CRAS, fazer o seu cadastro e dar entrada. Pode-se dar entrada no benefício de prestação continuada, onde vai ter uma visita numa assistente social, fazer uma avaliação de todo o ambiente, de toda a documentação. É necessário também passar por uma perícia médica no INSS, tá? O benefício de prestação continuada, ele atende pessoas com deficiência e pessoas acima de 65 anos que nunca contribuíram com o INSS ou o tempo que contribuíram nunca conseguiriam se aposentar. É concedido um salário mínimo para essas pessoas até o final da vida. Então, é necessário sempre uma documentação. A pessoa pode se declarar, sim, incapacitada, mas vai ter que provar. E caso o INSS não reconheça esse direito, como nós falamos, uma pessoa assim que precisa sempre de alguém, algum responsável por não ter consciência, não poder resolver os assuntos sozinhas, ou mesmo um tutor, procure a justiça. O juiz, inclusive, ele vai fazer uma entrevista com essa pessoa para tentar medir a capacidade de consciência. Vai passar por perícia, no caso, com um neurologista, com um médico que tem a especialidade nesses casos. Como eu falei, eu não sou médico, mas é muito importante. É saber que você tem direito, sim, e o INSS deve respeitá-los. Meu amigo, minha amiga que chegaram aqui pela primeira vez aqui no canal, como nós sempre falamos, aproveite,
todos os nossos conteúdos já existentes. Se gostou da maneira que nós trazemos aqui o nosso conteúdo, não deixe de dar um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você ser sempre beneficiado. Meu amigo, minha amiga que estão sempre aqui comigo, já estamos aí no meio da semana, esperando aí muitas decisões para serem tomadas, que está dependendo muita coisa nesse país. Eu deixo aqui um forte abraço a todos vocês, que Deus proteja a sua casa, a sua família, e que todos nós tenhamos força e coragem para seguir em frente. Até os próximos vídeos.